Olha, tem gente gastando dinheiro com remédio para dor de cabeça leve, para estômago levemente ruim, para tosse simples. E no quintal de casa tem planta que pode ajudar com essas coisas pequenas. Só que ninguém sabe. Ou pior, sabe que existe, mas não sabe cuidar, não sabe usar, acha que é mato. Eu sou o médico da roça, não médico de verdade, não. Médico no sentido de quem passou a vida observando o que funciona no dia a dia, nos problemas pequenos. E o que eu vou te passar aqui não é sobre ter planta bonita no vaso. É sobre ter um apoio simples perto de você quando o corpo começar a dar sinal leve. Vou te falar de 7 plantas, e algumas nem são só planta, tem árvore pequena também, arbusto, coisa que dá para ter até em apartamento se tiver um espaço com sol. E não vou falar das comuns não, todo mundo já conhece boldo, hortelã, babosa. Vou falar das que quase ninguém lembra, mas que são fáceis de cuidar e podem ajudar em problema cotidiano. Mas antes de começar, preciso falar uma coisa importante. Se você tem pressão alta, diabetes, problema de coração, rim, fígado, usa anticoagulante, está grávida, é idoso frágil ou usa muitos remédios, chá medicinal, todo dia pode dar problema. Pode interagir com remédio, pode baixar demais a pressão, pode mexer no açúcar, pode sobrecarregar o fígado. Então, nesses casos, usa por pouco tempo e conversa com seu médico. Não é brincadeira. Planta também é química, também tem efeito, também pode fazer mal se usar errado. Então vamos lá. Primeira, pariparoba. Essa aqui eu demorei muito tempo para dar valor. Pariparoba é uma planta que nasce em lugar úmido, sombra, embaixo de árvore. A folha dela é grande, macia, meio aveludada, parece que não serve para nada, mas serve. Pariparoba pode ajudar quando a digestão está ruim. Aquela sensação de peso depois de comer, inchaço, desconforto. Não estou falando de doença séria, não. Estou falando de mal-estar digestivo simples. Agora, se você acorda com boca amarga, hálito ruim mesmo depois de escovar os dentes, isso pode ser refluxo, gastrite, problema de estômago, apneia, boca seca. Não é só fígado, não. Então, se isso é frequente, procura médico para investigar direito. Chá de pariparoba, tomado em jejum, morno, sem açúcar, pode ajudar a digestão. Não é milagre. Mas com o tempo, o corpo pode responder. Usa por alguns dias, para. Não fica tomando todo dia sem parar. Para cuidar, ela gosta de sombra e umidade. Você não precisa ficar regando todo dia. 2, 3 vezes na semana tá bom. Se você mora em apartamento, coloca num cantinho que não bate sol direto. Se tem quintal, planta embaixo de uma árvore ou perto de um muro. Ela se vira sozinha. Para usar, pega 3, 4 folhas, lava bem, coloca num litro de água fervendo, deixa tampado uns 10 minutos. Toma uma xícara em jejum. Não precisa todo dia. 3 vezes na semana, por 1 ou 2 semanas, já ajuda. Segunda, tanchagem. Essa é uma das plantas mais ignoradas que existe. Tanchagem cresce em qualquer lugar. Beira de calçada, rachadura de muro, gramado mal cuidado. A gente pisa nela sem nem ver, mas ela pode ajudar. Tanchagem pode aliviar garganta levemente inflamada, boca machucada, afta pequena. Pode ajudar também em desconforto leve de intestino. E pode ser usada para lavar ferida superficial, arranhão que está demorando para cicatrizar. Eu já usei tanchagem de tudo quanto é jeito. Chá para garganta quando estava começando a doer levemente. Folha amassada para colocar em cima de arranhão pequeno. Gargarejo quando a gengiva sangrava um pouco. Ajudou. Mas não substitui tratamento de intestino irritável, colite diagnosticada, ferida grande ou infecção. Isso é médico. Para cuidar, você nem precisa plantar. Ela aparece sozinha. Mas se quiser ter controlado, pega uma muda, coloca num vaso médio com terra comum, deixa no sol. Ela aguenta calor, aguenta frio, aguenta falta d'água. É quase impossível matar tanchagem. Para usar, para chá, pega 5 ou 6 folhas, lava, ferve em meio litro de água, deixa esfriar um pouco e toma. Ou faz gargarejo se for para garganta. Para ferida superficial, amassa a folha até sair o sumo. Coloca em cima do machucado pequeno, cobre com um pano limpo. Terceira, carqueja. Carqueja eu conheci quando comecei a sentir o estômago ruim direto. Aquela sensação de queimação leve, azia, peso depois de comer qualquer coisa. Tentei de tudo, até que alguém falou dessa planta. Carqueja é amarga, muito amarga. Mas é exatamente esse amargo que pode estimular a digestão, diminuir gases leves,
aliviar azia ocasional. Agora, sobre diabetes, carqueja pode mexer levemente na glicose em algumas pessoas. Então, se você é diabético, não usa sem orientação. Pode interagir com remédio, pode baixar demais o açúcar, pode dar problema. E ela não é tratamento de diabetes. Isso precisa ficar claro. O problema é que muita gente não aguenta o gosto. Mas aí é questão de costume. Começa tomando morno, em quantidade pequena, com o tempo você acostuma. Para cuidar, carqueja gosta de sol e terra bem drenada. Não pode encharcar. Se você exagerar na água, a raiz apodrece. Então é melhor regar pouco do que muito. Ela é rústica, aguenta bem o sol quente, dá para plantar em vaso grande, mas precisa ter furo embaixo para a água não acumular. Para usar, pega uns 2 ou 3 ramos de carqueja, lava, ferve em 1 litro de água por uns 5 minutos. Deixa esfriar e toma uma xícara pequena antes das refeições por alguns dias. Se tiver diabetes ou usar remédio contínuo, conversa com o médico antes. Quarta, capim-santo. Essa é conhecida, mas não do jeito que deveria ser. Muita gente conhece como capim-limão, capim-cidreira, mas não sabe usar direito. Capim-santo pode ajudar a relaxar. É bom para acalmar, melhorar o sono. E quando a pessoa relaxa, dorme melhor, isso pode colaborar indiretamente com a saúde como um todo. Agora, sobre pressão alta. Chá não trata hipertensão. Se você tem pressão alta, precisa de acompanhamento, remédio quando indicado, mudança de hábito. Capim-santo pode ajudar a relaxar, e isso pode ter algum efeito pequeno, mas não substitui tratamento. E se você já usa remédio de pressão, capim-santo em excesso pode baixar demais e dar tontura, fraqueza, queda. Então cuidado, para cuidar. Capim-santo é fácil demais. Planta uma touceira num lugar com sol, terra comum e esquece. Ela cresce sozinha. Rega quando a terra está seca. Se tiver espaço, planta no chão. Se não, vaso grande serve. Mas tem que ser grande mesmo, porque a touceira abre bastante. Para usar, corta umas 5 ou 6 folhas, lava, amassa um pouco com a mão para soltar o cheiro, coloca num litro de água fervendo, deixa uns 15 minutos tampado, toma morno, de preferência à noite. Se quiser adoçar, mel é melhor que açúcar, usa por alguns dias, quando precisar relaxar, e para. Quinta, guaco. Guaco pode ajudar com tosse leve. Tosse simples, catarro que está incomodando, peito levemente carregado. Mas preciso deixar claro, chiado, falta de ar, asma, bronquite crônica, DPOC, isso não é chá, isso é avaliação médica e muitas vezes inalador. Guaco não substitui broncodilatador, não substitui corticoide. E se você tem problema respiratório sério, deixar só no chá pode piorar. Guaco também tem substâncias ativas, como cumarina. Isso significa que pode interagir com anticoagulante, pode dar problema no fígado se usar demais, pode dar reação alérgica. Grávidas, crianças pequenas, quem tem problema de fígado ou usa anticoagulante, não deve usar sem orientação. Então, guaco é para tosse leve, ocasional, que não tem outros sintomas graves. Para cuidar, guaco é trepadeira, então ele precisa de suporte. Um aramado, uma grade, uma árvore. Ele gosta de sol, mas também cresce bem na meia sombra. Rega regular, terra úmida, mas não encharcada. Para usar, pega umas 3 folhas de guaco, lava bem, ferve em meio litro de água, deixa esfriar um pouco e toma 2 ou 3 vezes ao dia quando tiver tosse leve, por poucos dias. Se não melhorar em 3, 4 dias, ou se piorar, vai no médico. Sexta, Ora Pro Nobis. Essa aqui é nutritiva. Ora Pro Nobis tem proteína, tem fibra, tem ferro, tem cálcio. É uma boa planta para complementar a alimentação, mas não substitui proteína animal ou leguminosa em quantidade. Não é para usar como substituto principal de carne, ovo, feijão. É complemento. Ela pode ajudar quem tem intestino preso, porque tem fibra. Pode ajudar quem precisa de mais ferro na dieta. Mas se você tem anemia, por exemplo, não é só Ora Pro Nobis que vai resolver. Precisa de acompanhamento. Eu comecei a comer Ora Pro Nobis quando percebi que minha alimentação estava pobre. Comecei a colocar a folha na comida, refogada, no feijão, na sopa. Ajudou como complemento, não como solução única. Para cuidar. Ora Pro Nobis é cerca viva. Você espeta um galho na terra e ele brota. Simples assim. Ela tem espinho, então cuidado ao colher. Gosta de sol, mas aguenta a sombra também. Rega quando a terra está seca. É quase indestrutível. Para usar, colhe as folhas novas, lava bem, refoga com alho e sal. Ou bate no liquidificador com água e coa, vira um suco verde. Ou coloca direto no feijão quando estiver cozinhando. Come como parte da refeição, não como única fonte de proteína. Sétima, pitangueira. Não é só a fruta que serve. A folha da pitangueira pode ter algum efeito. Muita gente não sabe disso.
Folha de pitangueira pode ter efeito adstringente leve por causa dos taninos. Pode ajudar em diarreia leve, ocasional, sem outros sintomas. Mas preciso ser claro, se a diarreia tem sangue, se tem febre alta, se tem sinais de desidratação, boca seca, fraqueza, tontura, se passa de 2 ou 3 dias, não é chá. É atendimento médico. Diarreia pode ser infecção, pode ser doença intestinal, pode desidratar rápido. Então, cuidado. Sobre pressão alta, não trata hipertensão com chá de pitanga. Pode ter algum efeito relaxante leve, mas não substitui acompanhamento e remédio quando indicado. Sobre febre, febre precisa de avaliação. Febre alta, febre que dura, febre com outros sintomas. É médico, não deixa só no chá. Para cuidar, pitangueira é árvore, mas dá para ter em vaso grande nos primeiros anos. Ela gosta de sol, terra bem drenada, não precisa de muito cuidado, rega quando a terra está seca. Se plantar no chão, ela cresce bastante e dá fruta também. Mas mesmo sem fruta, a folha pode ser usada. Para usar, pega umas 6 folhas, lava, ferve em 1 litro de água. Deixa esfriar e toma durante o dia em pequena quantidade. Se for para diarreia leve, toma por 1 ou 2 dias. Se não melhorar ou se aparecer outros sintomas, para e vai no médico. Agora vem a parte que eu falei lá no começo, a melhor dica. E o hábito que é veneno. O hábito que é veneno é esse: arrancar essas plantas do quintal achando que é mato, limpar o terreno, capinar, tirar tudo que não é grama ou flor bonita e jogar fora. Esse é o veneno. Porque você está jogando fora algo que poderia ajudar em problema pequeno, cotidiano, e depois vai na farmácia gastar dinheiro com o que tinha de graça em casa. Eu fiz isso por anos. Arrancava tanchagem, arrancava picão, arrancava tudo. Achava que estava deixando o quintal limpo, só que estava jogando fora recurso. Quando comecei a prestar atenção, a estudar essas plantas, a testar no próprio corpo, mudei. Parei de arrancar, comecei a deixar crescer. E quando alguém perguntava por que meu quintal tinha mato, eu respondia: não é mato, é recurso simples. E a melhor dica, a dica que vale mais que todas as outras, é essa: você não precisa de todas essas plantas ao mesmo tempo. Não adianta plantar as 7 e não usar nenhuma. Escolhe 1 ou 2 que fazem sentido para o seu dia a dia, para o problema pequeno que você tem. Planta, cuida e usa com moderação. Se você tem estômago levemente ruim, às vezes, carqueja pode ajudar. Se tem dificuldade para relaxar e dormir, capim-santo. Se tem tosse leve ocasional, guaco. Se quer complementar a alimentação, ora pro nobis. Começa por uma. Aprende a cuidar dela. Aprende a usar, vê se ajuda. Depois planta outra. Porque o problema não é falta de planta, o problema é excesso de pressa. A gente quer resolver tudo de uma vez. Planta 10 coisas, não cuida de nada, não usa nada e aí acha que não funciona. Funciona como apoio, mas precisa de tempo, de atenção, de uso correto. Tem outra coisa importante: essas plantas não substituem médico. Se você está doente de verdade, se tem doença crônica, se o problema é sério, vai no médico, faz exame, segue o tratamento. Planta medicinal é para problema pequeno, é para cuidado pontual, é para aliviar desconforto leve, mas não é para curar doença grave sozinha, e não é para usar todo dia sem parar como se fosse inofensivo. E tem uma última coisa que eu preciso falar, porque é importante. Essas plantas não são mágicas. Elas podem ajudar o corpo a trabalhar melhor em situações leves, mas se você continua comendo mal, dormindo mal, vivendo estressado, tomando remédio demais, a planta não vai resolver. O corpo precisa de conjunto. Precisa de comida boa, água, descanso, movimento, sol, ar. Planta medicinal entra como apoio pequeno, não como solução isolada. Eu aprendi isso ao longo de muitos anos. Não foi rápido, não foi fácil. Teve erro, teve planta que não deu certo, teve planta que eu matei por falta de cuidado, teve planta que eu usei errado e não vi resultado. Mas, com o tempo, fui entendendo. Fui vendo o que ajudava em problema pequeno, o que não ajudava, como cuidar, como usar sem exagero, e hoje eu tenho essas 7 plantas por perto. Algumas no quintal, outras em vaso. E quando o corpo dá sinal leve, eu sei onde buscar. Não preciso correr para a farmácia para tudo. Não preciso gastar dinheiro com remédio para problema muito simples. Mas também sei quando o problema não é simples, e aí vou no médico. Isso não é romantismo, não é discurso bonito. É prático, é econômico, é funcional, mas com limite claro. E outra coisa,
Essas plantas que eu citei são fáceis de achar. Você não precisa importar nada, não precisa comprar muda cara, não precisa de viveiro especializado. A maioria você encontra em feira, em loja de planta comum, em sítio, até em beira de estrada. Pariparoba você acha em lugar úmido, mata. Tanchagem nasce sozinha. Carqueja tem em feira de planta medicinal. Capim-santo todo mundo tem ou conhece alguém que tem. Guaco, você pede uma muda para alguém. Ora pro nobis é só conseguir um galho. Pitangueira tem em quase todo quintal velho. Se você não acha, pergunta. Vai em feira, conversa com vendedor de planta, fala com gente mais velha. Sempre tem alguém que tem e que dá muda. E quando você tiver a planta, não deixa morrer. Rega. Presta atenção, vê se ela está bem. Se está secando, está faltando água ou sol. Se está murchando, pode ser excesso de água. Se não cresce, pode ser terra ruim. A planta fala, você só precisa escutar. E sobre uso, não exagera, melhor pouco e por pouco tempo. Se você precisa de forte ou de usar todo dia sem parar, o corpo está pedindo investigação, não chá. Escuta o corpo, ele responde. Se está melhorando, continua. Se não está mudando nada, para e pensa. Pode ser que a planta não seja adequada para você. Ou pode ser que você não está dando tempo suficiente. Às vezes, leva 1, 2 semanas para ver mudança em problema leve. Paciência é importante. A gente está acostumado com remédio que resolve em horas. Planta não funciona assim quando funciona. Ela pode trabalhar devagar, mas só em problema leve. E tem uma coisa sobre chá que muita gente erra. Tem planta que é infusão, tem planta que é decocção. Folha geralmente é infusão. Água quente, tampa e deixa. Casca e raiz geralmente é decocção, fervura curta. Cada planta tem seu jeito, não é tudo igual. Outra coisa, não adianta fazer chá fraquinho demais, mas também não precisa fazer concentrado demais. O meio termo é melhor. E se você acha que precisa de muito forte, já é sinal que precisa de avaliação, não de mais chá. E sobre armazenamento, chá não dura muito, no máximo 1 dia na geladeira. Depois perde o efeito, então faz só o que vai usar. Se quiser guardar a planta seca para ter estoque, pode. Colhe as folhas, lava, deixa secar na sombra. Não pode secar no sol direto porque perde parte do efeito. Depois de seca, guarda em vidro fechado, em lugar escuro. Dura meses. Mas eu prefiro usar folha fresca quando possível. E como eu tenho a planta por perto, não preciso secar. Agora, sobre quantidade. Não adianta arrancar metade da planta de uma vez. Pega só o que vai usar e deixa a planta se recuperar antes de colher de novo. Planta também precisa de tempo para repor folha. Uma coisa que eu percebo é que a gente quer resultado imediato. Planta hoje, quer colher amanhã. Não funciona assim. Planta medicinal precisa crescer, se fortalecer. Espera pelo menos 1 mês antes de começar a colher. E outra coisa, cada planta tem época melhor. Tem planta que se desenvolve melhor em época de chuva. Tem planta que prefere o seco. Mas isso você aprende com o tempo, observando. Eu não sou especialista, não estudei botânica, não fiz curso de fitoterapia. Aprendi fazendo, errando, tentando de novo. E o que eu estou passando aqui é o que deu certo para mim em problema pequeno. Pode ser que para você seja diferente, pode ser que você tenha mais facilidade com uma planta do que com outra. O importante é começar. Pega uma planta, só uma, e testa. Vê se você consegue cuidar, vê se ela se adapta no seu espaço, vê se você consegue usar no dia a dia com moderação, porque o maior erro é querer fazer tudo de uma vez e não fazer nada. Eu conheço gente que tem quintal enorme, cheio de espaço, e não tem uma planta medicinal. Mas tem gente que mora em apartamento pequeno e tem 5 vasos na varanda, todos bem cuidados, todos sendo usados com bom senso. Não é sobre tamanho de espaço, é sobre intenção e sobre saber o limite. Se você tem intenção de ter um apoio simples para problema pequeno de saúde, de forma mais natural quando possível, mais barata quando dá, você encontra um jeito. Nem que seja um vaso pequeno na janela. E tem retorno. Tem retorno no bolso porque você gasta menos com remédio para problema muito simples. Tem retorno no corpo porque você diminui química quando não precisa dela para coisa pequena. Tem retorno na cabeça porque você se sente mais ativo nas decisões simples. Isso não quer dizer que você vai virar curador, vai virar especialista, vai parar de ir no médico. Não é isso. É só ter um recurso a mais para problema pequeno, uma opção a mais quando o corpo pedir e o problema for leve. Bom, acho que falei o que precisava. 7 plantas, fáceis de cuidar. Menos comuns, mas que podem ajudar em problemas simples. Cada uma com sua função pequena. Cada uma com seu jeito de usar com moderação. Escolhe uma para começar.
Planta. Cuida. Usa com bom senso. Vê se ajuda. E para de arrancar do quintal aquilo que pode te apoiar em problema pequeno. Mas lembra, se o problema não é pequeno, se é frequente, se não passa, se piora. Não é planta. É médico. Espero que ajude. Vou ficando por aqui.